Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre o quão fácil é ser mulher nessa geração. Nesses novos tempos, tempos de internet, de redes sociais. Se você é uma mulher minimamente atraente, tem um corpo minimamente atraente, se você possui um rosto minimamente bonito, você pode conseguir milhares e milhares de vantagens com a sua beleza, com a sua sensualidade, com o seu padrão físico. Hoje em dia é muito fácil ser mulher. No quesito promoção, no conseguir vantagem usando o corpo e a beleza. Porque, de fato, a grande maioria das mulheres, a única coisa que elas têm a oferecer é o corpo. A beleza, apenas isso. A grande maioria não tem muita coisa para oferecer. Então, se você é uma mulher minimamente atraente, bonita, basta você ter uma rede social, você consegue pretendentes, milhares de pretendentes, você consegue convites para vários tipos de evento, sem falar que tem eventos que mulheres não pagam a entrada. Você consegue validação, você consegue atenção, tanto de homens quanto de mulheres. Então, ser mulher nessa geração, eu costumo dizer que é muito fácil. É tão fácil que chega a ser banal. Há mulheres que estão enriquecendo, que estão ganhando muitos seguidores, muita atenção, muita validação, muito engajamento em redes sociais como TikTok e Instagram, apenas divulgando e autopromovendo e se autopromovendo, apenas expondo seus corpos. Algumas fazem uma dancinha que mexem o corpo lá de forma mínima, né? Não é nenhuma dança, é simplesmente quase um rebolado, apenas usando uma roupa a vácuo que está marcando a sua parte íntima. E apenas com aquilo, cara, apenas com um vídeo aleatório, um vídeo sem conteúdo algum, conteúdo intelectual, conteúdo de autoajuda, por exemplo, algum conteúdo que de fato agrega algum valor na vida de outras pessoas, apenas usando uma conotação sexual, apenas apelando para uma imagem sexualizada delas, se expondo sexualmente para ganhar atenção, seguidores, validação e muita grana. E a maioria dessas mulheres, quando elas começam a se expor em redes sociais, a grande maioria delas logo vão começar a vender conteúdos pornográficos, conteúdos adultos. É a realidade da maioria das mulheres, principalmente se for bonita, atraente, se for gostosa. É óbvio que elas vão receber milhares de propostas para venderem conteúdos pornográficos. E é tão banal, é tão fácil ser mulher e é tão fácil ganhar dinheiro se passando por mulher também. Alguns homens fazem isso de fato. Homens estão se passando por mulheres usando inteligência artificial para criar mulheres para ganhar dinheiro de gados. Ganha uma grana preta principalmente com o público idoso, com os velhos. Não os velhos das lanchas, né? Mas os velhos menos favorecidos, menos entendidos. A grande maioria dos idosos, eles não sabem nem usar um smartphone, mas eles estão usando. E é aí que entram os golpistas. Tanto homens se passando por mulheres, ganhando dinheiro, ganhando Pix com esses velhos, e também mulheres aproveitando desses idosos para poder arrancar o máximo de grana deles. Ou seja, tanto ser mulher quanto se passar por mulher nessa geração de idiotas é uma vantagem absurda. Há muitas pessoas se enriquecendo apenas se passando por mulher. Daí você tem uma ideia do quão devastador o fato de ser mulher pode ser. O quanto a mulher pode conseguir N vantagens apenas por ser mulheres. E a grande realidade, a grande verdade disso tudo é que a grande maioria das mulheres, a grande massa das mulheres, a maior parte das mulheres, principalmente aquelas bonitas, atraentes, gostosas, elas sempre vão expor os seus corpos e logo vão começar a vender conteúdo pornográfico na internet, conteúdo privado, e vão ganhar um puta de um dinheiro.
É claro que a longo prazo as consequências podem ser fatais. Muitas podem acabar sozinhas, não vão se casar, não vão ter filhos. Não estou dizendo que elas devam se casar, que casar é uma regra, longe disso. Totalmente diferente a minha opinião sobre casamento. Mas a questão é, essas mulheres, o futuro delas é promíscuo e é obscuro. Vai chegar um tempo que, quando elas estiverem velhas, elas vão se arrepender. É claro que agora é tudo muito massa, é êxtase a 1000 graus. Prazer, dinheiro, validação, atenção, milhares de pretendentes à disposição delas. Mas quando cair tudo, quando elas ficarem feias e elas perderem o único valor pelo qual elas possuem, que é a sua beleza, que é a sua sensualidade, que é algo que exerce um poder devastador, exerce um efeito devastador sobre os homens. Esses que entregam o poder para elas, o poder de que elas acham que têm, porque na verdade esse poder, cuja fonte vem dos homens, porque eles carecem de ter a sua necessidade sexual atendida. Eles precisam de sexo, eles não vivem sem sexo. Logo, as mulheres são as que podem fornecer sexo para esses homens héteros, para deixar bem claro. Ou seja, a mulher dificilmente, se ela não quiser, ela não vai acabar sozinha. É claro que pode ser que ela não vá ter o parceiro que ela queria, que ela idealizava. Levando em conta que muitas possuem uma exigência acima da atmosfera terrestre. Mas sim, elas vão conseguir milhares de opções de homens. Independente se é o que elas queriam de fato ou não. Mas opção não vai faltar. Você vê muitas mulheres reclamando aí na internet que não está tendo homem. Mas isso não é 100% verdade. É claro que o número de gados que validam elas, diminuiu. Mas ainda assim, existem milhares de gados à disposição delas. Basta um estalar de dedos e eles vão correndo, como cachorrinhos babantes, rastejando aos pés dessas mulheres. Mulheres que nasceram nos anos 2000, 2005, 2010 para cá, praticamente já nasceram tudo conectadas. Já tiveram acesso a celulares, à internet e redes sociais. Logo, elas começam a expor os seus corpos, que é uma tendência padrão delas, não vou dizer natural, mas é padrão. Pode ser que no quesito natural e biológico, elas tenham essa dependência de quererem serem validadas, de quererem atenção, de quererem se sentir desejadas, cobiçadas. Elas precisam se divulgar, se promover, se autopromover. É como se fosse uma espécie de se auto-anunciar para atrair pretendentes. Afinal de contas, é a única coisa pelo qual elas fazem, e fazem bem até, usando as ferramentas disponíveis nessa atualidade. E aí, elas só precisam esperar aparecer uma massa de gados oferecendo diversos tipos de propostas para elas. Propostas financeiras, de relacionamento, de lazeres, viagens, curtição, dates, propostas sexuais. Ou seja, para a mulher não vai faltar sexo, amor, não vai faltar dinheiro, não vai faltar atenção, validação, inflação de ego. Por que você acha que a grande maioria das mulheres só vivem com os celulares nas mãos? E por que 99,9% possuem redes sociais? Cara, lá é a fonte de alimentação de ego, de autoestima, de validação. A fonte da atenção que elas recebem. Por isso que você vê que a maioria das mulheres só ficam com os celulares. Elas são dependentes desses dispositivos. Tome o celular das mulheres e você verá o mundo pegar fogo. Elas vão enlouquecer. Vão tentar até um ato contra a própria vida. De desespero. Elas não aguentam ficar sem seus celulares. Porque, na sua grande maioria, ali está a sua fonte de validação. Ou seja, o sentido da vida da mulher gira em torno de uma rede social com milhares de gados a validando
a provando para elas de que elas são fodonas, de que elas são gostosas, desejadas, cobiçadas, e provando para elas cada vez mais de que o mundo gira em torno delas. E fazendo elas perceberem, e entenderem, e compreenderem, e fazendo elas compreenderem e acreditarem de que nada mais importa, porque o mundo já gira em torno delas. Ou seja, elas não precisam de homem, não precisa de nada, cara. Porque elas já têm tudo ali. Elas não precisam correr atrás de homem, elas não precisam conquistar homem, elas não precisam mover uma palha, porque ela está explicitamente, totalmente mal acostumada. Porque os homens que validam elas em redes sociais, eles fazem isso por elas. Ou seja, elas não precisam fazer esforço algum para conquistar um homem ou para manter um relacionamento, porque sempre haverá outras milhares de opções para elas. Diferentemente de uma porcentagem muito pequena de homens que são super mega destacados, bonitos, altos, ricos, famosos, que têm um lifestyle, um status extremamente cinematográfico, algo estrondoso. Status esse que é capaz de fazer com que as mulheres sejam atingidas, sejam impressionadas. Porque impressionar mulher hoje em dia é algo extremamente difícil. Porque elas já estão extremamente acostumadas com os caras mais fodões que elas puderam imaginar. É os caras ali do Instagram que elas seguem, os caras famosos, os caras que têm um estilo de vida muito foda, segundo a visão delas, o gosto delas. É o cara que viaja, já viajou para todos os países do mundo. O cara que tem a sua BMW, a sua Ferrari, a sua Lamborghini, a sua R1000, sabe? As motonas lá importadas, caríssimas. O cara que tem uma mansão, com piscina e tudo mais. Esses caras são os caras que elas idealizam. Só que esses caras, eles não estão dando conta de comer Eles não estão dando conta de comer tanto tabaco. Só que elas se submetem a também correr atrás desses caras, mesmo sabendo que eles comem várias outras mulheres. Elas não se importam em dar para esses caras. Elas também querem competir esses caras, extremamente destacados. Enquanto a maioria dos homens comuns, eles ficam na seca, escassez de mulher. Só que elas, por serem mulheres, elas competem esses caras e elas têm uma chance muito grande de também serem possuídas por eles. Caso ela não consiga ficar com esses caras, ou ter pelo menos uma noite com eles, elas se conformam com aquele cara feinho, não muito destacado, mas também que tem uma rede social, que seja um pouquinho reconhecido, se for muito, para elas, melhor ainda, porque hoje em dia tudo gira em torno de Instagram. Se você não tem um Instagram hoje em dia, você não é ninguém. Você é um morto. Principalmente se você é homem. Então, assim, a mulher, ela vai se contentar com os caras medianos, apenas aqueles caras que batalharam, lutaram e se humilharam, se rebaixaram, para tentar conseguir uma chance com elas. Aqueles caras que insistiram a vida toda para ter uma chance com elas. Aqueles que mimam, que mandam presentes, mandam flores. Aqueles que ficam insistindo até conseguir. Batem na mesma tecla, até a mulher ceder. É os caras que estão namorando, geralmente os caras feios, ridículos, que estão namorando com as mulheres bonitas. Porque uma mulher bonita, meu irmão, é algo extremamente chato de lidar, porque são extremamente egocêntricas, narcisistas e se acham que o mundo gira em torno delas, porque elas estão acostumadas com isso. Logo, apenas os caras feios, os caras com baixa autoestima, os caras que têm saco e estômago para tolerar, para lidar e conviver com a mulher dessas. Porque a autoestima de um cara feio gira em torno da possibilidade de obter e possuir uma mulher bonita e gostosa do lado dele. Porque a autoestima dele é justamente aquela mulher bonita. Ele faz de tudo para ficar com ela e para ter ela como uma mulher, como namorada ou talvez como até esposa. Porque ele é o cara que se submete, na grande maioria dos casos. É claro que tem homens bonitos também que se submetem, que se humilham, que aceita a mulher por mais tóxica que ela é.
por mais chata, egocêntrica, narcisista que ela é, se humilha, se rebaixa, mas ele está com ela. Ele tolera ela, ou seja, ele tem estômago de sobra. Ou seja, a vida da mulher no quesito amoroso, sexual, é algo banal. Ela sempre vai ter opções de pretendentes, opções de tanto pretendentes para assumi-la, para namorar com ela, para constituir família ou para transar, simplesmente para ter uma noitada, um casual, para bancar ela, para pagar as contas dela, para sustentar ela, para levar ela para lugares maravilhosos, lugares de alto status, alto nível. Ela sempre vai ter opções assim, tanto de homens bonitos quanto de homens feios. É claro que talvez elas não vão conseguir pegar aqueles caras supra, mega destacados, como um jogador de futebol, por exemplo, um cantor de funk, algo do gênero. Mas assim, no geral, ela sempre terá milhares de opções, diferentemente do homem. Se ele for bonito e destacado, rico e famoso, beleza, ele vai ter um pouco de atenção de algumas mulheres, mas não se compara à atenção que uma mulher mediana tem de homens. O direct de um homem bonito e destacado nem se compara ao direct de uma mulher mediana, sem ser destacada. Apenas o fato de ser mulher. O direct delas está lotado, está cheio de pretendentes fazendo diversas propostas para elas. Se o cara for supra, mega destacado, famoso, rico, reconhecido praticamente no mundo inteiro, eu acredito que há muitas mulheres competindo esses caras. Elas sabem que eles comem várias mulheres, mas elas também querem dar para ele. Justamente porque elas sabem que o cara é foda. Daí, aquela questão, né? A mulher não se importa com quem é o cara, se o cara é feio, se é bonito. Mas se o cara tem dinheiro e é famoso, e ele tem um mar de mulheres à sua disposição, ele tem um arsenal de mulheres que estão dando para esse cara, ela também vai querer fazer parte do bolo. Afinal, ela quer competir com as outras mulheres. E ela vai tentar dar para ele o melhor sexo que ela puder, para poder provar para ele de que ela é a mais gostosa. É assim que funciona a cabeça da mulher. Já o homem, mediano, mesmo bonito, não muito rico, não muito famoso, ele precisa gadear. Mesmo o cara sendo famoso, tá? Ele sendo famoso aí, um famoso de YouTube. É diferente de um famoso jogador de futebol. É diferente de um famoso cantor de funk. É totalmente diferente. Um cara youtuber famoso. Ainda assim, ele tem que gadear. Dependendo aí do YouTube, né? Dependendo também da sua beleza, ainda assim ele tem que gadear. É claro que, para as mulheres, beleza não importa. Beleza nunca importou para as mulheres. O que importa para ela é o que o cara tem, o que o cara é capaz de prover para ela. O que o cara pode promover de benefícios em prol da mulher, não em prol dele. Ele fica em segundo plano. O que importa é o que ele pode fornecer para ela, de emoção, status, de momentos, de provisão. E o que ele pode oferecer para ela para aumentar ainda mais o brand daquela mulher, ou seja, aumentar ainda mais o valor social dela. Os outros gados medianos comuns vão se extrapolar, competir por essas mulheres por toda a vida, vão lutar e lutar por essas mulheres, vão correr atrás delas como cachorrinhos sedentos. E se por um acaso chegar um dia de sorte que esse cara, pô, a sorte bateu na minha porta esse dia, essa mulher me deu uma chance finalmente, aí tudo bem. Se ela decidir dar alguma atenção, dar alguma chance para esse gado, porque talvez ela não tenha mais nada de interessante para fazer naquele dia, e aí ela decide, não, eu vou sair com esse gado aqui. Vou aceitar ele me bancar. Vou ver o que ele tem para me oferecer. Logo, a carência dela, a carência não atendida, não alimentada dela, pode ser alimentada por um feinho mediano, um cara que se submeteu a tal situação, para poder alimentar o ego daquela mulher e dar para ela algo que ela não conseguiu, porém que venha de outra pessoa, de outro homem. Algo que pode ser que ela se conforme com isso pelo fato de não ter
conseguido o que ela tanto idealizava. Ela acaba se conformando com um cara mediano, porque afinal de contas ela cai na real e se desilude, pensando que não vai mais conseguir o homem dos sonhos dela, ou os homens dos sonhos dela. Então ela acaba se contentando com um cara qualquer. É isso aí. Esse vídeo chegou ao final. Se você gostou, já sabe o que fazer. Um grande abraço.